continuando, nós sempre ouvimos falar, principalmente nesse meio de mídias digitais, né, sobre fórmulas mágicas para suprir necessidades, para atender carências das crianças. E nós queríamos saber se existe alguma fórmula mesmo, qual a melhor maneira de conseguir que as crianças consigam comer de tudo, porque acho que é a preocupação de muitos pais, e se isso serve para todas. Como que isso funciona? Não existe fórmula mágica, mas também não tem segredo nenhum. Não é nada muito complicado ou difícil, né? A partir dos 6 meses, nós vamos introduzir a alimentação complementar da criança, oferecendo a ela os alimentos que a família já consome, desde que sejam alimentos saudáveis. Porque de nada adianta, por exemplo, a família consumir macarrão com salsicha e eu querer oferecer isso para a criança aos 6 meses, né? Não devemos oferecer embutidos às crianças antes do primeiro ano de vida ser concluído, ok? Então, a fórmula é: faça a alimentação de casa para todos os membros da família, separe uma quantidade para o bebê, amasse bem essa comida, esse arroz tem que ser bem amassadinho, o feijão bem amassadinho, a carne bem desfiada, se possível com um molho para facilitar a deglutição da criança, Tá. legumes bem amassados, vegetais bem cortados, e nós vamos dispor esses alimentos separadamente no pratinho da criança e oferecer a ela. E ela é capaz de autorregular o quanto ela consegue comer. Porque outra preocupação muito grande dos pais é o quanto eu tenho que dar Sim. para a criança. Eu tenho que fornecer um prato inteiro? Lembrando que o estômago de um bebê é muito pequeno, então É. ele não vai conseguir ingerir tudo aquilo. Então nós vamos oferecendo colherzinha por colherzinha para a criança. A partir do momento que ela virar o rostinho, significa que ela Não está quer mais. saciada. Nós não vamos forçá-la a comer além daquilo que ela dá conta. Falando da colherzinha, de preferência uma colherzinha de silicone, ou se for de metal, que seja um metal emborrachado, porque isso facilita a aceitação do alimento pela criança. Tá. E isso é muito individual, né? Cada criança reage de uma forma à introdução alimentar também. Sim, sem dúvida alguma. Tem crianças que têm preferência por sabores X e outra por sabores Y, ou por frutas X e frutas Y. Normalmente, quando a gente começa a introdução com a papinha de frutas, a gente começa com a banana, que tende a ser uma fruta mais Uhum. adocicada. Mas tem bebês que não gostam no primeiro momento da banana, e não tem problema algum. Aquilo é um universo totalmente novo para a criança. Ela nunca viu aquilo na vida, e é um sabor bem diferente do Sim. leite materno. Então ela tende a repelir algumas frutinhas no começo, mas por isso nós temos que ter um leque de opções em casa. Ela não aceitou bem a bananinha, eu tenho que ter um mamão ali já próximo para oferecer o mamãozinho. Não aceitou o mamão? A maçã. E assim nós vamos ampliando esse leque, essa oferta de frutas para a criança, que a gente começa com a papinha de frutas no lanche da manhã e depois a papinha principal no horário do almoço. Tá, eu acho que vinculado a isso, tem muitas dúvidas também sobre o método, né, de introdução alimentar. Como oferecer o alimento para a criança, como introduzir essa alimentação, se é só de uma forma, se pode misturar todos os alimentos, se é importante ofertar de forma separada cada um deles. Eu acho que isso é muito importante porque algumas mães têm essa comparação, né, porque uma criança se adapta melhor de uma forma, outra de outra, assim como a quantidade ingerida também é muito individual. Queria saber um pouquinho sobre isso. Excelente. É uma dúvida muito frequente no consultório de nutrição materna infantil. Qual o método ideal de oferecimento dessa papa? Ou, aliás, da alimentação complementar. De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, de acordo com o Ministério da Saúde, não existe um consenso sobre qual o melhor método. Não podemos afirmar que um método X é superior ao método Y. E sendo assim, a recomendação é nós fazermos de tudo um pouco. Tá. Vamos dar nomes aos bois. Quais seriam esses métodos X e Y, né? O mais conhecido, que a gente chama de método tradicional, é a papa. São alimentos amassados. E o outro método que ganhou força na última década, que é muito difundido, falado, é o método BLW, ou Baby Led Weaning, desmame guiado pelo bebê, que é quando nós oferecemos os alimentos em pedaços para o bebê e não amassados. Uhum. E aí fica aquela dúvida, qual é melhor? Então já respondo, não existe um que seja melhor do que o outro. Eu costumo dizer que ambos se complementam. Sim. E essa também é a visão da Sociedade Brasileira de Pediatria e do Ministério da Saúde. Por que oferecer a papa? Porque é a melhor forma da criança conseguir deglutir aquele alimento. O alimento em pedaço, ela tem uma certa dificuldade em Sim. deglutir.
Só que ao oferecer o alimento em pedaço, ele tem uma vantagem também, que é a interação da criança com o alimento. Uhum. Então ela pode pôr a mãozinha no alimento, levar o alimento até a boca, sentir o cheiro do alimento, brincar com o alimento. Pode levá-lo à boca, mas provavelmente ela vai morder um pedacinho bem pequeno, vai Sim. engolir e depois vai jogar no chão. Essa interação é muito importante para criar uma familiaridade com o alimento e prevenir uma possível seletividade alimentar no futuro. Então, o BLW tem esse ponto positivo. Mas o ponto negativo é que ele, sozinho, não é capaz de nutrir a criança, ou seja, fornecer 100% das suas necessidades energéticas, de minerais, de vitaminas, porque ela não consegue comer todo aquele pedaço de alimento que está ali presente. Aí entra o método tradicional, que é a Entendi. papa, Sim. né? Mas quando eu falo papa, também não vou dizer que é tudo misturado, tudo junto e misturado. Essa papa tem uma forma certa de ser feita, que é o oferecimento dos alimentos separadamente para a criança. Então eu vou oferecer o arroz separado do feijão, separado da carne, separado do purê de batata, separado do alface, por exemplo, da alface. Por que isso? Para a criança se familiarizar com o sabor dos alimentos. Se eu misturo tudo, arroz com feijão, com carne, com vegetal, com legume, aquilo fica um sabor indescritível, assim, não tem como a criança entender o que é aquilo. Ela não consegue diferenciar. Não consegue diferenciar. Então, quando ela cresce sem saber o sabor dos alimentos. E aí, quando você tenta oferecer o alimento separadamente, ela recusa. Ela não aceita. Ela quer tudo amassado, tudo junto. E o pior ainda é quando a gente liquidifica. Coloca o arroz, o feijão, a carne no liquidificador, bate Sim, tudo, forma sim. aquela papa, me desculpe o termo, horrorosa, sem sabor nenhum. Aliás, tem um sabor horrível, Sim. um cheiro não muito agradável. E os liquidificadores, normalmente, eles não são muito bem higienizados, então eu posso contaminar o alimento do bebê se eu liquidificá-lo. Passar na peneira também não é recomendado. Então, senhores pais que estão nos ouvindo, podem cozinhar a alimentação da família, certo? Faz o arroz hoje, o feijão, que todos vão comer. Separa um pouquinho para a criança, ou deixa o arroz da criança cozinhar um pouquinho mais, faz uma papinha mesmo, e amassa. Amassa com um garfo. Esse alimento amassado com garfo é uma consistência que a criança já tolera. Então, primeiro a papa e depois o BLW. Pode fazer os dois na mesma refeição, não tem problema.